Você provavelmente se importa com coisa demais. Com a mensagem que alguém visualizou e não respondeu, com aquela pessoa que não gosta de você, com o jeito que alguém te olhou, com um erro que você cometeu há 3 anos e que por algum motivo a sua cabeça decidiu reprisar às 2 da manhã. Com o trânsito, com o que vão pensar, com o que poderia acontecer, com o que deveria ter acontecido. E o mais estranho é que boa parte dessas coisas nem depende de você. Você passa a vida tentando controlar pessoas que têm um cérebro próprio, acontecimentos que já aconteceram e futuros que nem existem ainda. Depois se pergunta por que tá cansado. Epicteto percebeu esse problema quase 2000 anos atrás. E o mais interessante é que ele não chegou nessa conclusão sentado num palácio com uma taça de vinho falando sobre paz interior. Ele foi escravo. Ou seja, se existe alguém que tinha motivos legítimos para olhar para a própria vida e dizer isso aqui não é justo, era ele. Só que Epicteto construiu praticamente toda a filosofia dele em cima de uma divisão ridiculamente simples. Existem coisas que dependem de você e existem coisas que não dependem. O problema é que nós passamos boa parte da vida tratando as duas como se fossem a mesma coisa. E talvez viver com menos frescura seja simplesmente aprender a separá-las. Faz um teste. Pensa agora em uma coisa que está te incomodando. Pode ser qualquer coisa. Seu trabalho, uma pessoa, dinheiro, um relacionamento, seu futuro. Agora responde. Quanto disso realmente está sob seu controle? Não o quanto você gostaria que estivesse, o quanto realmente está. Porque essa diferença parece pequena, mas ela destrói uma quantidade absurda de sofrimento inútil. Imagina que você manda uma mensagem importante para alguém. A pessoa visualiza e não responde. O fato é esse, visualizou, não respondeu. Só que a sua cabeça não trabalha com fatos. Ela imediatamente abre uma produtora cinematográfica. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que ela ficou brava? Será que cansou de mim? Será que eu fui inconveniente? Em 15 minutos você já escreveu uma trilogia inteira baseada em 2 risquinhos azuis. A pessoa pode simplesmente estar tomando banho, mas você já está terminando uma amizade que ela nem sabe que acabou. Esse é o tipo de coisa que Epicteto queria separar. A mensagem que você escreveu depende de você. O jeito como você tratou a pessoa depende de você. Se você foi honesto ou não, depende de você. Agora a resposta dela acaba aí. Saiu da sua jurisdição. Só que a gente odeia essa ideia, porque admitir que alguma coisa não depende de nós dá uma sensação terrível de impotência. Então a gente prefere a ansiedade, porque a ansiedade pelo menos parece ação. Você pensa, você repensa, analisa, cria hipóteses e volta na conversa. Lê a mensagem de novo, parece que tá fazendo alguma coisa, só que você não tá. Você só está correndo numa esteira emocional, cansando bastante e não levando para lugar nenhum. Existe uma expectativa meio infantil que acompanha a gente até a vida adulta. A ideia de que se fizermos tudo certo, as coisas deveriam dar certo. Você trabalha, então deveria ser reconhecido. Você ama alguém, então deveria ser amado de volta. Você é uma pessoa boa, então as pessoas deveriam ser boas com você. Você se prepara, então deveria dar certo. É bonito, não é? Só que o problema é que ninguém avisou a realidade desse acordo. Você pode fazer tudo certo e perder. Pode amar e ser abandonado, pode ser competente e alguém menos preparado conseguir a vaga, pode cuidar da saúde e ficar doente, pode planejar uma viagem durante 6 meses e chegar no aeroporto para descobrir que o voo foi cancelado. A vida não está quebrando as regras estavam só na sua cabeça. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis de engolir quando você lê Epicteto, porque ele não promete justiça, não promete que as pessoas boas vencem, não promete que o universo vai devolver aquilo que você oferece. Ele te dá algo menos confortável, uma realidade. Você controla a sua parte. O resultado continua sendo negociado com milhares de variáveis que não pediram sua opinião. É quase como jogar cartas. Você decide como jogar a mão, mas não decide quais cartas chegam. E passar a partida inteira reclamando da mão ruim não melhora nenhuma carta. Só faz você jogar pior. E aqui nossa cabeça fica particularmente criativa, porque não basta sofrer quando algo ruim acontece. Nós gostamos de sofrer antes também. Por exemplo, você tem uma reunião importante sexta-feira. Hoje é segunda. Perfeito, são 4 dias disponíveis para imaginar tudo dando errado. Você se vê travando, falando besteira, sendo julgado, perdendo a oportunidade e passando vergonha. E a reunião ainda nem aconteceu. Mas emocionalmente você já foi demitido 4 vezes. Aí chega sexta-feira, a reunião acontece e é normal. Parabéns, você acabou de sofrer durante 4 dias por um evento que nunca existiu. E quando alguma coisa ruim realmente acontece, fazemos o processo contrário. Aí não sofremos antes, e sim depois, durante anos às vezes. Você cometeu um erro em 2022, estamos em 26, mas aparentemente o departamento responsável por arquivar essa informação está de férias. Então seu cérebro continua trazendo aquilo de volta e de volta. Por que eu falei aquilo? Eu deveria ter feito isso diferente? Sim, deveria, só que existe um pequeno problema técnico. Não existe mais acesso ao servidor de 2022. Ele acabou. O
máximo que você pode fazer é usar a informação hoje. E é aí que Epicteto começa a ficar quase brutalmente prático. O passado não está sob seu controle, o futuro também não. Existe um pedacinho ridiculamente pequeno chamado o agora, e é onde toda a sua influência está concentrada. E a gente ignora esse pedaço porque está ocupado administrando dois lugares onde não temos mais acesso. Agora chegamos provavelmente ao maior ladrão de liberdade da vida adulta: a cabeça dos outros. Você quer uma missão impossível? Tente controlar a opinião das pessoas sobre você. Boa sorte. Você pode ser educado e alguém vai te achar falso. Pode ser quieto e alguém vai te achar arrogante. Pode falar bastante e alguém vai te achar inconveniente. Pode trabalhar muito e alguém vai dizer que você quer aparecer. Pode trabalhar pouco e vão dizer que você é preguiçoso. Pode começar alguma coisa e alguém vai rir. Pode não começar nada e alguém vai perguntar por que você nunca fez isso. É um jogo maravilhoso e a única forma de ganhar é parando de jogar. E isso não significa se tornar uma pessoa insuportável que fala: ah, eu sou assim mesmo. Isso não é liberdade. Às vezes é só falta de educação com um brand filosófico. Você ainda deveria escutar críticas, ainda deveria perceber quando machuca alguém, ainda deveria melhorar. A diferença está em uma pergunta: isso é informação ou sentença? Alguém dizer que você foi arrogante pode ser uma informação útil. Você olha para o próprio comportamento, talvez a pessoa tenha razão, e aí você corrige. Agora, alguém que não gosta de você porque simplesmente não foi com a sua cara, o que exatamente você pretende fazer? Abrir uma campanha eleitoral? Você não precisa vencer todas as pessoas. Algumas simplesmente não vão gostar de você. E sabe qual é a melhor parte? Você também não gosta de todo mundo. Então talvez seja um pouco arrogante exigir que todo mundo goste de você. E aqui tem um detalhe importante, porque a internet estragou um pouco essa ideia. Não se importar virou quase sinônimo de virar uma pedra. O sujeito toma um fora: ah, eu não ligo. Ele perde alguém: ah, eu não ligo, nem choro. Tá destruído? Não liga também. Meu irmão, se você precisa repetir 8 vezes que não se importa, existe uma chance razoável de você ligar bastante. Epicteto não estava ensinando anestesia emocional. A questão aqui é outra. Você sente, mas não entrega o volante. A raiva aparece, tristeza aparece, medo, ciúme, frustração, tudo aparece. Mas você não precisa fingir que essas coisas não existem. Só precisa parar de tratá-las como ordens. Existe uma diferença enorme entre eu estou com medo e como eu estou com medo, não posso fazer isso. Ou até entre estou com raiva e como estou com raiva, tenho o direito de destruir tudo. A primeira frase descreve um estado. A segunda transforma o estado em comandante. E talvez maturidade seja justamente conseguir olhar para uma emoção e dizer: eu sei que você tá aqui, mas quem decide ainda sou eu. Além disso, tem uma coisa curiosa no sofrimento. Quando alguma coisa dá errado, rapidamente transformamos o acontecimento numa narrativa pessoal. Choveu no dia da viagem. É claro que isso aconteceria comigo. O carro quebra. Minha vida nunca dá certo. Alguém termina com você. Eu nunca vou encontrar ninguém. Repara no salto. Uma coisa aconteceu e imediatamente aquilo virou uma teoria sobre a sua existência inteira. Isso é impressionante. Você transforma um pneu furado numa tese metafísica. Só que boa parte das coisas ruins que acontecem com você não aconteceu com você. Aconteceu e pronto. O cara na sua frente no trânsito não acordou hoje e decidiu: hoje eu vou irritar você. A chuva não conhece seu casamento. O algoritmo não vai te amar, ele não tem uma foto sua pregada na parede. O universo tem coisa demais acontecendo para organizar uma conspiração pessoal contra você. E perceber isso reduz um peso absurdo, porque quando tudo é pessoal, tudo exige reação emocional. Agora, quando as coisas simplesmente acontecem, você pode lidar com elas. Então, aqui vai a parte prática. Da próxima vez que alguma coisa te irritar, antes de reagir, pergunta: isso depende de mim? Só isso. Seu chefe for grosso, você controla o comportamento dele? Não. Você controla se vai aceitar aquilo silenciosamente? Sim. Pode conversar, pode impor limite, pode procurar outro trabalho, pode mudar a sua resposta. Percebe? Aceitar que você não controla uma pessoa não significa aceitar qualquer comportamento dela. Essa confusão é importante. Estoicismo não é ficar parado enquanto alguém pisa em você. É justamente o contrário. É parar de gastar energia tentando controlar a cabeça da pessoa e usar essa energia na única parte em que você realmente tem poder: a sua ação. Terminou um relacionamento? Você não controla se a pessoa volta, mas controla se vai passar os próximos 6 meses olhando o perfil dela às 2 da manhã. Foi rejeitado numa vaga? Você não controla a decisão, mas controla o próximo currículo. Alguém falou mal de você? Você não controla a boca da pessoa, mas ainda controla a sua vida. Eu sei, parece bobo, não é? Mas na verdade talvez seja muito mais poder do que você percebe que tem. Talvez sua cabeça esteja cansada porque você está administrando territórios demais. A opinião dos outros, o futuro, o passado, o clima, a economia, o algoritmo, aquele comentário, aquela mensagem, a expectativa da família, a pessoa que você gostaria que fosse diferente. Você virou prefeito de 8 cidades onde ninguém votou em você e está surpreso porque não consegue dormir. Talvez a paz de Epicteto não seja um estado místico, talvez seja só saber onde termina a sua responsabilidade, porque existe uma paz estranha em olhar para alguma coisa e dizer: isso não é meu. Não porque você não se importa, mas porque você finalmente entendeu que se importar não muda aquilo. A energia que você economiza aí volta para você, para o trabalho que você
você pode fazer bem feito, para a conversa que pode ter, para a melhor decisão que você pode tomar, para o corpo que você pode cuidar, para a vida que ainda está acontecendo enquanto você tenta editar mentalmente uma coisa que já acabou. Então talvez viver sem frescura nenhuma não seja virar alguém frio, nem irresponsável, nem aquele sujeito que usa a filosofia como desculpa para não lidar com os próprios sentimentos. É quase o contrário, é olhar para a sua vida sem exigir que ela seja outra coisa antes de começar a viver. As pessoas vão decepcionar você também vai decepcionar elas. Planos vão falhar, você vai perder, vai errar, vai passar vergonha, vai existir gente que não gosta de você. E provavelmente várias coisas que você teme hoje realmente vão acontecer. Só que tem uma coisa curiosa. Você já sobreviveu a praticamente todos os piores dias que teve até agora. E talvez o problema nunca tenha sido a existência do caos. Talvez tenha sido a sua insistência em exigir que o caos pedisse autorização. Epiteto não te oferece controle sobre a vida. Ele oferece algo melhor. Controle sobre a parte da sua vida que realmente é sua. Então, da próxima vez que a sua cabeça começar a transformar alguma coisa pequena numa catástrofe, faz aquela pergunta antes: isso está nas minhas mãos? Se estiver, faça alguma coisa. Se não tiver, talvez esteja na hora de finalmente devolver o problema para quem pertence e começar a viver.